Boa noite, pessoal. Tudo bom? A gente está começando hoje o terceiro podcast. Hoje a gente vai falar sobre eventos pós-pandemias, situações, teorias que a gente tem mais ou menos do que pode acontecer pós-pandemia. Não sabe ainda quando essa pandemia vai acabar, mas a gente vai meio que ver o que está mudando no mundo e o que pode estar esperando, né, no nosso futuro. E primeiramente eu vou passar a palavra para a Mariana, para dar uma introduçãozinha, para se apresentar novamente. Quem está vendo pela primeira vez o podcast, meu nome é Alfredo e a Mariana vai falar um pouco agora. Oi, boa noite. Obrigada, Alfredo. Boa noite a todos vocês. Como o Alfredo falou, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças, né, que provavelmente ocorram pós-pandemia e algumas que já vêm ocorrendo. Primeiro, eu gostaria de falar só contextualizando, né, do que se trata esse termo pandemia. A pandemia é um termo utilizado quando uma doença, né, uma infecção, uma doença infecciosa, ela atinge uma população muito grande em diversos países de uma forma simultânea. Ou seja, a pandemia ela não é conceituada acontecendo apenas em um local, ela precisa acontecer em vários locais e ao mesmo tempo. A humanidade, desde aproximadamente 1580, ela já convive com várias pandemias, né? Claro que antigamente existia um outro conceito, né, que não necessariamente é o mesmo conceito de hoje, porque a ciência vai evoluindo ao longo dos anos. Eu fiz uma pequena lista, uma lista bem breve, de algumas pandemias que já atingiram a humanidade. Ótimo. Dentre elas, dentre elas a cólera, que não teve só um momento, né, ocorreram vários episódios de surtos de cólera. Então, a cólera foi considerada, quando ela surgiu em 1817, como uma pandemia. O aparecimento da varíola, a peste negra, a gripe espanhola, a AIDS. Em 2000, nos anos 2000, nós também tivemos uma outra pandemia e hoje nós estamos passando por mais uma, né? Hoje, em 2020. Eu queria fazer só um comentário sobre a gripe espanhola. Durante a minha pesquisa, eu percebi que a gripe espanhola, ela durou de 1818 até aproximadamente, 1918 até 1920. E durante esses 2 anos, ela chegou a matar em torno de 50 milhões de pessoas. Se a gente for comparar a gripe espanhola com a quantidade de mortos que tiveram durante a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Nesse período, juntando civis e militares, morreram em torno de 17 milhões de pessoas. Ou seja, a gripe espanhola superou em muito esse número. Esse é o poder das pandemias, né? É o quanto ela atinge. Uma guerra, né, que durou em torno de 4 anos, matou 17 milhões de pessoas. Uma pandemia, a gripe espanhola, que durou em torno de 2 anos, chegou a matar mais de 50 milhões de pessoas. E só para trazer agora, né, para o nosso contexto, né, que nós estamos vivendo hoje, a pandemia causada pelo novo coronavírus, ela teve início em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. E aí, entre 1º de dezembro e 31 de dezembro, foi quando o governo chinês começou a tomar conhecimento da doença. Aqui no Brasil, o primeiro caso notificado foi no dia 29 de fevereiro de 2020. E só no dia 11 de março de 2020 que a OMS decretou a nova doença, né, causada pelo novo coronavírus, como sendo uma pandemia. E só para finalizar, uma dúvida que eu tive quando eu comecei, né, a fazer o estudo para esse nosso debate. Por que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, demorou para fazer esse anúncio, né, de que se tratava de uma pandemia? Bem, de acordo com eles, o termo pandemia não é um termo banal, então ele tem que ser usado com muito cuidado. Porque se você simplesmente noticia que existe uma pandemia, querendo ou não, você instala um caos na sociedade, né, na sociedade mundial. Então, eles demoraram esse tempo, que foi o tempo que eles levaram para avaliar como que essa doença se comportava, onde que ela estava aparecendo, para só depois confirmar que se tratava de uma pandemia. Então, agora, né, Alfredo, se você tiver algum comentário, passo a palavra para você. Bom, é bem importante o que a Mariana comentou. Obrigado por todas essas informações bem minuciosas, bem estudadas. E
essa parte da gripe espanhola, muita gente diz que foi até parte da mudança, a virada para o século XX. Justamente disso, que a partir disso, da gripe espanhola, muita coisa passou a mudar, por exemplo, normas sanitárias e outros eventos, industrialização e muitas outras coisas mudaram no século XX, justamente a partir da mudança com o evento da gripe espanhola, que na verdade não era nem muito espanhol, não tinha tanto evento lá, mas como os outros países estavam em guerra, eles não divulgavam que estavam tendo doentes e tudo, até justamente pela guerra, para não falar, não mostrar que era frágil a sua população. É até uma curiosidade isso da gripe espanhola, e o nome tem gripe espanhola, mas justamente porque a Espanha era neutra na segunda ou na primeira guerra mundial. E como ela era neutra, ela divulgava os casos, normalmente os outros países aliados ou não, eles não divulgavam muito e acabava sendo divulgado mais, conhecida mais na Espanha. E muita coisa teve que mudar. E muita gente está até dizendo que essa pandemia é a virada de chave justamente para o século que a gente está entrando agora, que é o século XXI. Justamente porque a gente está sendo forçado a entrar numa era digital. De um dia para o outro, quem não tem computador se viu perdido. Muitas vezes quase tudo que você está fazendo agora pelo computador. Se você não tem computador e internet, isso é bem grave, principalmente para quem é pobre, para quem não tem internet, para quem muitas vezes não tem nenhum celular para assistir aquela aula. Tanto no EAD, naquela aula gravada, quanto aquela aula remota, né? Uma aula à distância, que é uma coisa que a gente está muito preocupado e que os governantes não estão preocupados, que não queriam adiar o Enem, não pensavam na população que não consegue ter acesso, uma coisa bem injusta. Alguma coisa mais que eu ia lembrar da sua fala, mas era mais sobre isso da gripe espanhola mesmo. Eu quero só fazer um comentário, que você começou a falar das mudanças, né? E de acordo com o Leandro Carnal, eu acompanho muito, né, as falas dele, ele diz que pandemias, né, surtos assim, pandemias, epidemias, endemias, mas geralmente pandemias, revoluções e guerras são 3 eventos que forçam a sociedade a antecipar processos que ela vinha implementando aos poucos. Ou seja, o ensino à distância, por exemplo, ele já vinha se tornando uma realidade, né? Tanto o sistema EAD quanto de aulas remotas. E Só que aí, com a chegada da muitas faculdades pandemia, utilizavam mais o EAD para economizar, colocar ensino, a aula gravada, conseguir economizar pagamentos para professor. O professor gravava uma aula, você poderia utilizar aquela aula para distribuir por vários semestres e até mesmo por várias pessoas de outras cidades. Aí era mais para a questão de economizar, que algumas faculdades colocavam que era uma vantagem, só que era mais por economia. Mas hoje já é uma necessidade. Só que a parte isso, gravada não está sendo tão aceita, está mais na parte remota, porque você pode interagir com o aluno. isso. E essa aula remota, né, particularmente eu tive a oportunidade de participar de uma aula, tanto a gravada, tive a oportunidade, quanto a aula remota. Por mais que eu tenha sido contra, né, particularmente não achava que daria certo, não achava que eu ia manter o foco, que eu ia conseguir conversar com a professora ou com os outros colegas de turma, me surpreendi, realmente foi uma experiência muito boa. A aula, o sistema EAD, eu ainda acredito que falte mais recursos, mas a aula remota ela consegue proporcionar a interação do aluno com o professor, né? E através de diversos aplicativos que existem hoje, você consegue conversar com colegas de turma, formar salas assim com pequenos grupos, né? Não com todo mundo da turma. Então, tanto o sistema EAD quanto o sistema de aulas remotas, ele vem sim a agregar. Mas tem só mais um comentário, Alfredo, que eu queria fazer, é que em um país como o Brasil, né, que a desigualdade social é muito grande e é muito notória, né, ainda mais em períodos de pandemia, é fácil entender que o país não está ainda, vamos dizer, estruturado para receber esse tipo de sistema. É claro que existe uma parcela da população que tem acesso a computadores, que tem acesso à internet, né, que consegue ter acesso a um ambiente calmo para assistir às aulas, mas infelizmente essa não é a realidade da maioria do país. Então, de acordo com as pesquisas que eu estava fazendo hoje, o sistema de aula presencial ele tende sim a voltar, né? Claro que o sistema EAD e aulas remotas vai sendo implementado,
mas o sistema presencial, ele tende sim a voltar. Pelo menos aqui no Brasil. Bem lembrado, só que a gente tem que pensar, até essa parte da remota, tem muita faculdade. Essa semana mesmo eu vi uma notícia lá da UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, que eles falaram que aula presencial só vai voltar se tiver vacina. Então a gente sabe que vacina demora. Pode Vai demorar demorar um pouco. 6 meses ou nunca Um achar. ano. Uhum. 1 ano, 2 anos, ou nunca ter a vacina, como a gente tem uma pandemia, por exemplo, do HIV. Nunca se achou uma vacina. Dá para tratar com coquetel, mas vacina não tá. A gente tem coquetel praticamente agora de medicamentos que são misturados, por exemplo, ivermectina, azitromicina e outros medicamentos que misturam para melhorar o quadro da pessoa, mas uma cura específica a gente não tem. E, como você falou mesmo, a parte da aula remota, acho que a grande maioria já tinha esse preconceito, justamente por isso, porque muito EAD, até mesmo curso de graduação, EAD, muitas pessoas têm preconceito com eles, justamente porque algumas faculdades aproveitaram o EAD para economizar dinheiro. Você colocava, gravava a aula, mandava, economizava porque não alugava uma sala, né? Isso. Qualidade era pouco, você não tinha tanto contato. Eu já vi muita gente que não tinha contato, por exemplo, com o TCC, não tinha contato com o orientador, tinha aula, gravava, aí chegava em casa e não conseguia, ou muita gente que não tinha nem acesso. Nessa semana mesmo teve uma professora lá da Federal do Piauí que estava comentando que numa reunião de departamento dela, eles estavam falando sobre essa parte das aulas voltarem à aula remota, só que tem muito aluno que é carente, não tem nem o celular. Ainda mais o celular com internet para poder assistir a aula da graduação. Como que vai acontecer isso? Como que vai ficar? Pensar, exatamente. o governo tem que ajudar de algum jeito para eles terem acesso à internet, que não vai voltar presencialmente tão cedo. Se não for voltar, dá um jeito para solucionar isso, porque não pode ser justo. Um tá com aula, outro não. Se está no mesmo semestre, ter aula, outro não. Tem que ter alguma solução. Até porque, né, não querendo entrar nesse discurso, porque nessa discussão, desculpa, porque eu acho que é muito extensa, mas você limitar, o governo não dar um apoio, né, nesse momento, só iria agravar ainda mais a desigualdade social, porque quem tem condições ia continuar tendo acesso ao ensino superior, até mesmo o ensino médio, e outras pessoas que não têm esse privilégio iam acabar sendo deixadas para trás. Então, concordo com a sua fala. Com certeza. Eu espero que volte, né, o ensino presencial, é bem importante, mas a gente tem que ver principalmente, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu e você, que a gente mora aqui em Fortaleza. Como que a gente vai ter um ensino presencial? A maioria das salas são fechadas, ar-condicionado, as salas lotadas normalmente. Como que eu vou dar uma aula para uma sala dessa? Se eu tiver Covid e não souber, eu não tive, eu saiba, né, que eu nunca testei, mas por exemplo, se eu tiver, ou se algum aluno tiver, eu pegar e passar para todos os outros, se tiver alguém no grupo de risco, quem vai se arriscar? Mesmo no ambiente fechado, se você abrir as janelas, botar o ventilador, vai espalhar do mesmo jeito. Principalmente aqui em Fortaleza, você vai dar uma aula meio-dia, uma sala aberta assim, vai ser complicado. Muita gente vai optar, talvez, pelo ensino remoto, que é uma coisa que está aumentando muito agora. E como você também tinha bastante preconceito, achava que não dava certo. E realmente, aula gravada eu não sei como que eu nunca assisti, mas a remota eu gostei bastante. Você tem uma interação boa, tanto o aluno com o professor, quanto o professor com o aluno, você interage na aula, você está no conforto da sua casa, você economiza, por exemplo, gasolina, economiza muitas outras coisas, você pode comer em casa. Fazer tudo em casa, do seu quarto, você dá aula, acabou, pronto. Até mesmo na agilidade você perde muito tempo. Às vezes tem que chegar, ou até mesmo a bagunça da turma. Já na aula remota é uma coisa bem prática. Essa parte da aula, que a gente não vai focar tanto nessa parte da aula, que a gente vai falar de outras coisas mas, também, assim, que a gente está focando muito. Falando muito, todos os assuntos que a gente vai abordar aqui têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? É claro que a gente tenta dar oportunidade a mais aos pontos positivos, porque, enfim, nós estamos sendo forçados a passar por essa situação, mas nós sabemos que existem, sim, alguns pontos negativos. Sim, pode ser até que não volte tão cedo a aula presencial. A gente tem que focar por enquanto, focar em tentar aprender. Quem não está conseguindo,
Claro. Por exemplo, pessoas carentes. O governo tem que dar de algum jeito, mas não sei como que vai E fazer. assim, Fazer. não só pessoas carentes, né? Eu sigo Toda a nas redes população. sociais escolas, né? Escolas de ensino médio, por exemplo, que estão dando aula de uma forma remota. Então, eles também têm dificuldade. Todo mundo foi forçado de uma forma muito rápida a adotar essas novas Não medidas. só ensino E médio, não até são mesmo de todas crianças, isso, de crianças criança, ensino menores, as infantil professoras também. tiveram que aprender a tecnologia que nunca tinham mexido. Eu vi Exato. bastante alguns vídeos de professores que estão com vídeos bem típicos de Patati e Patatá, bem feitos, que o pessoal É, se aprimorou na tecnologia, eu não sei se contratou gente da tecnologia, mas vídeos bons, o pessoal foi forçado realmente, porque quem não se e que prepara, não está se conseguiu, né? preparando, Conseguiu quem está trazer. sentado com a bunda no sofá, assistindo TV, esperando tudo isso passar, está perdendo. E assim, falando dessa parte de aulas remotas, né, eu queria trazer um outro tópico que fala também de trabalho, porque antes, né, muitos trabalhos, se não a maioria, era presencial, ou seja, você tinha que se deslocar até o seu escritório ou até não a indústria, porque a indústria, né, ainda assim precisa de pessoas ali no chão de fábrica, né, nos setores. Mas mais assim, trabalhos que você tinha que se deslocar até a hold ou se deslocar até um escritório, e hoje em dia você consegue a maior parte desse trabalho fazer de casa. Então, eu queria jogar né, o tema trabalho, para a gente Isso, na conversar um parte do pouco também. trabalho, muitas vezes, eu vi bastante comentário, por exemplo, que muita gente está perdendo menos tempo. Muitas cidades, por exemplo, até Fortaleza. Em alguns horários, você pega trânsito de mais de 1 hora, dia que chove, que alaga, você pega Uhum. mais de 1, 2 horas no trânsito, quando tem obra. E gasolina, o quanto que você gasta de gasolina? E o preço agora baixou. Já estava Sim, quase R$ 5. Quanto que você gasta de gasolina? Quanto que as pessoas estão vendo que estão economizando, às vezes até mesmo questão de reunião. Reunião simplesmente você vai, chega aqui, chama todo mundo e vai. Às vezes você tem que esperar, você está no trabalho, vai lá, chega, tem que esperar alguém chegar, tem que esperar outra pessoa, por exemplo, que está presa no trânsito, ou teve que ir no médico, outra coisa. Reunião, por exemplo, você dá para fazer no WhatsApp, ou até no Zoom, ou outros aplicativos. uhum. Até mesmo hoje eu vi no Facebook, dá para você formar uma sala de aula que dá para ser uma sala de reunião. Ou seja, todos os aplicativos estão se adaptando. O Isso. WhatsApp aumentou o número de pessoas para entrar numa mesma reunião. O Zoom ainda é pago a boa parte, né? Mas, por exemplo, do Meet dá para colocar mais pessoas. Antes era um número limitado, já aumentou. E muitas das aulas estão sendo para essas plataformas, além do trabalho também. Reuniões. A Microsoft Isso. tem um Teams, que eu também não conhecia essa semana, que passei a conhecer. São plataformas bem boas. Por exemplo, você cria uma sala, mesmo se a internet cair, dependendo da plataforma, ainda fica lá. Basta você entrar novamente. Uhum. E Isso. Pode continuar. Pode continuar. daí eu achei bem interessante essa parte do trabalho. Alguns, claro, que você depende da internet, que não depende tanto de estar lá com o seu chefe, com outra pessoa. Vai ser mais produtivo até. Alguns trabalhos já estão vendo isso, alguns locais. Uhum. Então, por exemplo, a XP já colocou que o trabalho vai ser só remoto. Os seus escritórios, seus locais que eram para escritório, vão ser escritórios modelos, para treinamentos e outras coisas. Outras empresas já Isso. estão vendo isso, que quanto economiza não precisar de deslocamento e nem mesmo botar a pessoa para estar lá. Você tem, com certeza você vai ter uma economia, né, com questão de energia, com questão de internet, e como eu falei no começo, né, tudo vai apresentar o seu lado positivo e o seu lado negativo. Muitos trabalhos, né, estão sendo feitos remotos e uma coisa que eu queria trazer é que a partir dessa, né, que nós somos forçados a trabalhar de casa, a gente percebe que é possível alguns trabalhos, claro, não estou dizendo que todos os trabalhos são possíveis de serem feitos de casa, mas alguns trabalhos sim são possíveis. E muitos acreditam, muitos pesquisadores falam que mesmo quando a pandemia passar, por mais que um trabalho ele não passe a ser 100%, né, de casa, né, 100% home office, a quantidade de vezes que você vai ter que se deslocar até o escritório vai diminuindo, talvez uma forma gradual, né, de migrar completamente para o home office no futuro, né? Isso aí só realmente o tempo vai poder mostrar. Mas hoje é a quantidade de pessoas que estão conseguindo executar o seu trabalho, como o Alfredo falou.
com um menor custo, né, para a empresa e aumentando a produtividade, porque, de certa forma, você está em um ambiente mais confortável, né? Claro, não em todas as situações, né? Mas você está em um ambiente mais confortável, você consegue Você focar evita até mais mesmo o no seu deslocamento, o trabalho. estresse de deslocamento, né? Isso, Quem pega ônibus lotado de manhã cedo, às vezes a pessoa tem que acordar às 5 da manhã para pegar um ônibus, para chegar no trabalho 8 horas. Você evita isso estando de casa. É claro, quem tem condições em casa de ter tudo isso. Muita gente não tem isso, condições de ter um computador, uma internet que dê para realizar seu trabalho. Mas muito desse trabalho, mas sendo que outros precisam da prática. Por exemplo, profissionais da claro. saúde não tem como realizar seu trabalho de casa. Acho que Que não conheço até nenhum profissional de hoje, saúde. né? Hoje, na verdade, já até existe, né, a telemedicina, É, que vem sendo praticado, né? Eu até ouvi uma entrevista com o Dr. Drauzio Varela, não faz mais de 2 semanas, que ele comenta que a telemedicina, na atual situação que nós estamos vivendo, é melhor você ter esse tipo de medicina sendo praticada do que não ter. até E mesmo mesmo porque antes da muitos pandemia, municípios não chegam nem a ter exato, exato, mais médicos, que mudou o programa. Muito médico, por exemplo, médico estrangeiro, saiu, os cubanos eram os principais médicos em alguns interiores, e hoje estão totalmente sem médico, que muitas vezes o profissional de desassistidos. saúde não tem um enfermeiro, não tem um agente de saúde, eram assistidos pelos médicos, principalmente os cubanos, que foram embora, e hoje alguns estão conseguindo ser assistidos por médicos pela telemedicina. É claro que tem vantagens e suas desvantagens, porque também Isso. você não está tendo contato humano, claro, mas já é uma forma de ter um pequeno contato com a população que não teria nenhum contato se não tivesse essa telemedicina. E claro que isso também depende muito da especialidade, né, do médico. Existem especialidades médicas que você não tem como praticar a telemedicina, mas outras, né, pelo menos assim, pela pesquisa, né, que eu fiz e pela entrevista que eu ouvi, esse ato, né, ele é respaldado pelo Conselho Federal de Medicina e ele pode sim ser praticado. Então, como o Alfredo comentou, é melhor você ter pelo menos um profissional que consiga assistir aquela população, mesmo de uma forma remota, do que a população ficar completamente ao léu, né, sem nenhum profissional que possa auxiliar em relação à saúde. Mudando um pouco o tema, eu queria falar também sobre lazer, né? Nós vimos que durante esse momento, várias, né, assim, proibidos de sair de casa, né, de ter um contato maior com festas ou até mesmo com caminhadas, né? As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa por meio de decretos, né, de seus estados, e aí foram surgindo shows em casa, né, que são as lives. Então, eu queria só fazer um comentário, Alfredo, eu vi Tá? uma pesquisa de uma empresa chamada Hillboy, é uma empresa de pesquisa e monitoramento de mercado. Essa pesquisa foi feita agora no final de abril. E aí foi uma pesquisa feita com 3.000 pessoas e 55% deles relataram que eles vêm gostando e se adaptando a esse formato de show. Claro que os shows, principalmente shows, por conta da aglomeração, eles não pretendem voltar tão cedo. Então, as pessoas disseram que, de certa forma, as lives conseguem suprir, né, esse tipo de festa. Não é a mesma coisa, né, nós sabemos, mas diante da situação, é o que, né, vários artistas vêm proporcionando aos seus fãs. Eu até vi em algumas reportagens que alguns locais, alguns países, os shows estão sendo. Tem essas lives, né? Claro que você falou que com certeza muita gente já ouviu bastante essas lives. Eu Sim. ultimamente não tô assistindo mais, que eu meio que cansei dessas lives. Mas eu sei que muita gente gosta. No começo pra mim era uma novidade, mas eu ultimamente não tenho mais interesse. Chega, satura, né? Chega um ponto que Uma hora satura. satura. Mas é uma coisa bem interessante, eu gosto, né? Alguns artistas estão ganhando bastante com as lives, patrocínio, em visualizações. Muitas vezes com certeza eu acredito que eles vão pensar bastante se vale a pena rodar o país inteiro ou fazer algumas lives e ganhar o mesmo dinheiro. Porque, por exemplo, eu vi uma reportagem que o Gustavo Lima esse mês ganhou praticamente o mesmo que ganhava, que teria que andar por 15 estados, se eu não me engano, 15 cidades, 15 estados. Esse mês Para ele ganhou ter. em 3 lives.
patrocínio e coisas do YouTube, ele ganhou simplesmente da casa dele. Uma coisa bem mais confortável com o mesmo dinheiro. E eu também vi que alguns países eles estão fazendo shows, cada um no seu carro. Era como aquele cinema de antigamente. Colocava o carro. Alguns países estão colocando shows, só que cada um fica no seu carro, a uma certa distância, o carro também. Você assiste o show lá do seu carro, depois volta para casa sem ter contato com outras pessoas. Pode ser uma coisa nova, até porque também vai chegar ao cinema desse jeito. Em alguns locais vai chegar ao cinema dessa forma. Uma coisa de antigamente que a gente achou que nunca mais ia voltar, vai voltar. É claro que aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente vai ter que gastar um pouquinho de ar-condicionado para poder assistir esse cinema. Não dá para assistir fechado, né? Carro fechado, né? E até mesmo para poder aproveitar para manter uma distância. Outras pessoas, missas também, eu já ouvi falar desse tipo de missa que você está assistindo no carro. Até estádio de futebol, se eu não me engano foi na Alemanha que voltou essa semana, os estádios estão colocando telão no estacionamento, os torcedores vão até o estacionamento de carro e assistem todo o jogo no telão no seu carro, depois voltam, fazem o barulho, o jogador ainda consegue ouvir um pouco da torcida, depois volta para casa, sem nenhum contrato entre os torcedores. É bem interessante isso que você falou. Quanto à parte do lazer. Lazer vai mudar bastante coisa. Não consigo imaginar como é que a gente vai estar lá no shopping com outras pessoas. Vai ter que ter uma distância, máscara. Uma quantidade, né, mínima, uma quantidade máxima, desculpa, de pessoas que podem entrar no estabelecimento. Também acredito que vai ter esse controle. É muito difícil saber como que vai ser. Mesmo distante, os vírus vai circular 1 metro, 2 metros, mesmo com distância, local fechado, como a gente conhece no nosso cinema, é difícil entender como que vai funcionar. Bem complicado. E é difícil até prever, né, quando que volta e se volta a funcionar da forma que nós estávamos acostumados. Como que o futebol vai voltar também, porque boa parte das rendas dos clubes era de público. De torcida, né? Uhum. Talvez nessa forma de, por exemplo, colocar no estacionamento, pode ser uma opção. Eu fico pensando que, assim, são ciclos, né? Porque como você falou do cinema drive-in, que já existia, né? Eu já até comentei com a minha mãe sobre isso, e ela falou que era uma prática comum na época que ela era adolescente, e algo que foi evoluindo, né? Que chegou a um cinema, a um local fechado, teoricamente mais seguro, climatizado, que você tem, né, uma cadeira mais confortável, e acho que ninguém nunca imaginou que fosse voltar né, que fosse voltar a ter esse drive-in, né, e nós que não tivemos a oportunidade de participar desse momento, né, que agora estamos tendo essa oportunidade. Então, realmente é engraçado pensar como existe muito esse ciclo, né, de produtos, de muitas coisas voltam, como a gente estava vendo, por exemplo, a pochete que muita gente estava usando, né, que a gente sempre achou, eu ainda acho, né, uma coisa estranha. Acho que cada qual tem o seu gosto, né? Para não dizer podemos... estranha, digamos diferente. Diferente, isso. Também tinha voltado, aí voltou também o cinema, são ciclos, como a moda volta, né? Ciclos. Isso. Depois pode voltar. Outros dois assuntos e são assuntos que talvez levem um pouco mais de tempo, né? Nosso no debate, que seria sobre consumo e economia. Essa mesma empresa de pesquisa e mercado, né, de pesquisa e monitoramento de mercado que eu falei anteriormente, na pesquisa que ela fez com essas 3.000 pessoas, ela conseguiu coletar dados de que falando com relação ao consumo agora, 53,7% das pessoas entrevistadas estavam evitando compras desnecessárias, né? E a gente até comentou, se eu não me engano, no nosso primeiro podcast sobre minimalismo, que fala justamente isso, dessa compra exacerbada que a sociedade vinha praticando, né, devido ao capitalismo, e que hoje muitas compras, né, muitos gastos estão sendo repensados. E essa pesquisa veio justamente para reafirmar aquilo que nós comentamos na nossa primeira discussão. Sim, com certeza, essa parte do consumo. Ultimamente estou conseguindo até economizar bem mais. Meu cartão está agradecendo muito a parte do consumo, que quando ia para o shopping sempre queria gastar, comprar coisas, comidas, simplesmente pelo hábito, né, de gastar. Hoje em dia, o local que eu vou para gastar é o supermercado.
compras pela internet, o que eu estou comprando mais são, por exemplo, acessórios para o computador ou outras coisas. Por exemplo, esse microfone aqui que vocês estão me ouvindo. Não sei se está melhor o áudio, espero que sim. Comprei justamente para ajudar no nosso podcast. São coisas que eu achei interessante comprar justamente para o futuro. Por exemplo, se eu precisar no futuro, por exemplo, esse microfone, se eu precisar para dar uma aula ou para fazer outra coisa, ajudar esse podcast que a gente vai manter toda semana, todo domingo, a gente está postando ele. Sim. Da semana passada já vai estar no Spotify. Essa semana Isso também já mesmo. vai ter esse também no Spotify. Normalmente eu tenho até... A gente conversou semana passada sobre minimalismo. Semana atrasada, né? Que foi o primeiro podcast. A parte Isso. do minimalismo, por exemplo, nas roupas e outras coisas, quanto a gente trabalhou, quanto a gente se esforçou para comprar coisas que estão lá no guarda-roupa. Ou realmente a gente não está utilizando e viu que precisava. E Coisas muito que... interessante você falar isso, porque nessa pesquisa eles constataram que 88,4% da população que fez parte da pesquisa afirma que hoje eles já pensariam 2 vezes antes de comprar peças de roupa, de sapato ou de utensílios que muitas vezes nós utilizávamos no nosso dia a dia. Então, realmente, a pandemia ela vem com essa mudança de pensamento, né? Com Um, certeza. Com pode certeza falar. o consumo vai ser diferente, o varejo vai sofrer um pouco. E quem não se adapta à internet, o varejo que não está se adaptando à internet, vai ser engolido pelas grandes redes. A gente está Isso. vendo já algumas redes que estão engolindo o market share das pequenas redes que não se adaptaram e que estão ainda esperando as coisas voltarem ao normal. Não tem o mais normal. Muita coisa não vai voltar a ser como antes. Tem que ter essas palavras bem duras, mas está em outro mundo. É a realidade, né? A nova realidade nossa. O mundo que a gente tinha antes da pandemia era um mundo. Aquele mundo foi trocado agora por um novo mundo que tem esse durante a pandemia e pós-pandemia vai ser um mundo totalmente diferente. Você tem que se adaptar ao mundo, não esperar que o mundo se adapte a você. Com certeza você conhece alguém, outra pessoa que está esperando lá e vai, quando acabar a quarentena, o lockdown da cidade que eu tiver, tudo vai voltar ao normal, voltar a fazer minhas coisas, vai tudo voltar a ser como... Eu vou esperar aqui sentado no sofá assistindo TV, vendo notícia de desgraça. Não vai voltar. Vai mudar. Volta de uma nova forma, né? Sim, outro mundo. Eu também acredito que pouquíssimas atividades que eram realizadas de uma determinada maneira antes, pouquíssimas atividades dessas vão voltar da mesma forma que eram. Então, a mudança pode ser mínima, pode ser média, pode ser máxima, mas a mudança é muito provável que ela vai existir. Como você Com falou dos certeza, até comércios, em hábitos, agora a máscara vai ser um hábito. Vai ser, sim, a gente até tá usando como tecido de moda, colocando brilho, que é uma coisa bem... Mas é um hábito que a gente vai ter que usar por anos. Talvez se é, vai abolir, por exemplo, como a calça ou a blusa que a gente tem que usar toda hora, talvez a máscara agora seja um é tecido para sempre. essa questão da máscara, né, tanto da máscara quanto da higienização melhor das mãos, que são práticas que, de acordo com especialistas da saúde, essas práticas elas vieram para ficar, como o Alfredo falou, talvez não para sempre. Espera-se que a lavagem, né, a higienização das mãos, sim, seja feita para sempre, mas o uso de máscara, se ele não for feito por exemplo, na China e no Japão já é muito comum, já era muito comum mesmo antes da pandemia, qualquer indivíduo que apresentasse sintomas de gripe comum sair nas ruas usando máscara. Então, alguns pesquisadores acreditam que isso barrou um pouco a evolução da doença nesses países, Principalmente no enquanto que Japão, aqui, que a educação é isso, muito voltada à parte também da higiene, tanto da máscara isso, também quanto da limpeza. enquanto que aqui no lado ocidental já não é uma prática, né, da, essa prática do uso da máscara não era muito feita, né? Eram pouquíssimas, na verdade, você só via as pessoas usando máscaras, ou E em lá, salão de beleza, principalmente, quem está doente ou usa em máscara. hospitais. Aqui é mais para uma Isso, pessoa que quer evitar estar doente. Lá, por educação, você usa máscara para sim, evitar sim, que outras pessoas fiquem você doentes. Aqui, transmitir a a pessoa doença, que estava saudável, às vezes, usava uma máscara justamente para evitar pegar de outra pessoa a que está doente. contaminação. E mesmo a questão do espirro. Você agora tem que colocar aqui, espirrar ou tossir,
na parte oposta do cotovelo. Isso. Não sair espirrando, atingindo. E a máscara, na verdade, por mais que ela, né, quando esse momento, né, passar, por mais que ela não seja utilizada em todos os momentos durante o dia inteiro, mas estima-se que em momentos de surtos, né, porque se não existir uma vacina, o que se espera é que a população inteira vá pegar a doença de uma forma mais espaçada, né? Por isso que nós estamos adotando várias medidas de isolamento para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, de uma maneira mais espaçada, estima-se que sim, que toda a população irá, de uma forma ou de outra, contrair a doença. Então, quando existirem novos surtos, o uso da máscara volte a ser obrigatório. Quando tiver entre surtos, o uso de máscara não seja obrigatório. Então, alguns especialistas da área da saúde dizem isso com relação ao uso de máscara. Da lavagem de mãos, como eu comentei, né, espero que tenha sido uma prática que tenha vindo realmente para ficar independente de surto de pandemia Não só a lavagem ou de não, mãos com né? sabão, mas também o álcool gel. Isso, o Agora, álcool em gel também. É engraçado porque quando teve, né, o surto do H1N1, a prática da lavagem de mão e o uso de álcool em gel, ele foi sim introduzido na nossa cultura. Então, depois, se eu não me engano, em 2009, né, 2009, 2010, quando teve o surto da H1N1, após o surto, várias pessoas passaram a sair de casa com um vidrinho de gel, passaram a higienizar mais as mãos. Então, essa pandemia, né, ela veio justamente para reforçar uma prática que a gente vinha aos poucos, né, aderindo. com certeza. É, E hoje a gente tem que continuar e continuar. Eu tinha com mais ou menos essa certeza. prática mais por mania. Eu tinha vários potinhos, para dar uma vantagem que eu tinha vários potinhos de álcool gel vazio, porque toda vez que acabavam eu comprava outro pequenininho, porque eu tenho meio que mania de ficar limpando as mãos, pegar alguma coisa. É, mais um comentário que eu queria trazer com relação ao consumo, e aí a gente finaliza esse tópico, é que dessa pesquisa, né, 61,5% da população, né, que participou da pesquisa, eles afirmam que hoje eles preferem realizar o consumo local para ajudar pequenos comércios, né, de regiões próximas, do que comprar de lojas que, após a pandemia, a probabilidade de se manterem, né, vivas é muito maior. Então, essa mudança, o que antigamente não passava mais de 30% desse consumo local, hoje 61,5% da população que participou dessa pesquisa afirma que prefere comprar do comércio local, mesmo sendo um pouco mais alto o preço, para ajudar né, os comerciantes. Isso, com certeza. Legal Que esse dado. muitas vezes eles não vão conseguir sobreviver se eles forem depender de esperar sem delivery ou até mesmo sem ser conhecidos. Não esperar a ajuda também da parte da população local. Uhum. Eles já vão fechar e não vão conseguir voltar ao normal como antes. Eu até mesmo também estou pedindo mais parte local. Não peço tanto de grandes redes. Estou pedindo mais Uhum. comércio local para até tentar ajudar de alguma forma. É uma ótima atitude, né? Se a gente puder, né, tá consumindo Sim. pequenos empresários, né, pequenos e médios empresários, é bom. E o último tópico, né, que eu acho que nós vamos abordar hoje, Alfredo, seria sobre a economia. Mais uma vez falando sobre essa pesquisa, né, que eu li, foi uma pesquisa bem ampla, e ela fala que 64,8% da população que participou da pesquisa afirma que teve a sua renda diminuída. 32,5% afirma que a sua renda não foi afetada, né, até o final de abril, e somente 2,7% afirma que teve um aumento na sua renda, provavelmente aqueles que trabalham, né, ou em comércio, que teve o seu comércio aumentado nesse período, comércio ou de alimentos, ou então de álcool em gel, de máscara, né, que acabou tendo esse pico, né, esse crescimento durante a pandemia. Então, um número até assustador, né, porque 64,8% da população afirma que teve a sua renda reduzida. É considerável. Muita gente está até sem conseguir dinheiro. Ele só está dependendo dos R$ 600 do governo. Praticamente todo mundo foi influenciado. Com certeza. Com certeza pouquíssimas pessoas estão ganhando do mesmo jeito ou ganhando mais. A maioria, grande maioria, está ganhando menos ou até não ganhando, já que seu comércio está fechado, ou onde você trabalhava, Isso. ou o que você dependia está fechado. É bem preocupante, mas a gente tem que ver como que o governo vai E se fazer adaptando, para né? acelerar a economia, que já não era tão boa do Brasil
vai cair, Infelizmente, né? ver como que eles vão botar para É. acelerar, como que vai ajudar o E pessoal agora, conseguir é, tentar. assim, trazendo agora uma última informação com relação à economia global, é uma entrevista de uma empresa chamada Accenture de Nova York. Ela é líder global em serviços profissionais. De acordo com a pesquisa realizada por ela, também no final de abril, ela afirma que em torno de 75% das empresas tiveram resultado ruim ou muito ruim nos Estados Unidos, né? Então, só para mostrar que essa realidade ela não é apenas uma realidade do Brasil. Ela se trata de uma realidade realmente mundial, né? A pandemia, como eu falei no começo, ela não atinge apenas Sim. um país ou dois países. E até alguns governantes acham que vamos simplesmente abrir e pronto. Se não controlar, nos Estados Unidos já está voltando, começando a voltar ao normal, já está liberando na Europa. No Brasil, só está aumentando. Eu não estou acompanhando tanto as notícias, estava acompanhando bastante, mas estou vendo que todo dia está morrendo mais de 1.000. Não está sendo controlado. Alguns estados estão liberando total saída das pessoas, não está tendo lockdown. Aqui no Ceará está em lockdown, por exemplo. Já está com controle maior, mas tem um número de casos grande. Muita gente achou que era besteira no Sim. começo. Achou que era besteira fechar o comércio, fechar tudo, mas se não fechasse ia ser pior. Se não controlasse, se o governo agisse, por exemplo, aqui ia ser pior. Esperar para ver como é que vai ser e vai voltar. É, ter uma retomada lenta, né? Uma Uhum. retomada gradual, mas aos passos, né? Não querendo também atropelar e simplesmente deixar todo mundo, quem pegar vai morrer ou não vai morrer, ficar Com simplesmente a cargo certeza. do E até eu queria botar até outro destino. tópico que é bem importante da gente falar também, que é a parte interpessoal. Falou muito da parte material, econômica, falou das Sim. pessoas, das relações entre as pessoas. Como que vai ficar? Ah, sim. Como que você vai É, encontrar com seus amigos depois da pandemia? Seus amigos pode estar com Covid. O que eu vou fazer? sim. E aí? Eu estava vendo um dado de um professor da Universidade Federal da Bahia. E ele comentou que já antes mesmo da pandemia, né, quando a internet começou a, de certa forma, aproximar as pessoas, mas distanciar esse contato pessoal, mesmo assim o contato pessoal não deixou de existir. Então, acredita-se que com a pandemia, o contato pessoal ele não deixa de existir, da mesma forma que com a inserção da internet na nossa sociedade também não deixou de existir, Ainda mas mais que existam agora brasileiros que têm esse calor humano, né? Que a gente tem isso. essa dependência de estar E, e, perto um do outro. assim, é muito difícil falando, principalmente para nós brasileiros, pela questão cultural, né? Se você for avaliar culturas europeias, elas são muito diferentes da cultura brasileira. Então, o Brasil ele tem muito isso de querer comemorar, de querer estar próximo. De acordo com o Leandro Carnal, ele fala que geralmente após uma pandemia, o que acontece logo em seguida é um período de grande alegria. Ou seja, esse período de grande alegria são períodos que todo mundo quer se reencontrar, que todo mundo quer estar junto. E se não existir uma vacina, isso é de certa forma preocupante, porque é como a gente comentou no começo, pode existir uma pessoa que esteja contaminada e que tenha apenas sintomas leves, mas outra pessoa já pode ter um sistema imunológico que não reage da mesma forma, pode ser que a pessoa esteja assintomática e acabe passando, né, transmitindo a doença. Então, eu acredito, né, isso é uma opinião, que o contato ele também vai ser gradual, né? Que eu acho que a gente vai ter um pouco mais de receio quando for encontrar com os nossos amigos, né? Não vai mais ficar saindo para canto que tenha muita aglomeração. Assim, Até esse mesmo é com cantos que meu tenha pensamento, né? desconhecidos, por exemplo. Eu imagino. Cantos que tenham pessoas desconhecidas. Como que a gente vai se portar em locais Isso. que tenham pessoas que podem estar doentes? Como que a gente vai fazer? Ter bastante Assim, cuidado. lembrando que o contato entre pessoas ele não vai deixar de existir. Então, não existe, pelo menos assim, eu não consigo enxergar uma sociedade em que você viva completamente dentro da sua casa, eu faço tudo de casa, eu compro pelo computador, eu trabalho pelo computador, eu converso com as pessoas pelo computador. Culturalmente falando, né, eu não vejo isso acontecendo porque, sim, a gente precisa de contato pessoal. Mas eu acredito que ele vai ser feito com uma cautela maior, né?
à medida que a gente for voltando ao normal, né? Ao novo normal. Coisas que tenham multidões, por exemplo, festas, eventos, que a gente falou da parte só de, por exemplo, cinema, mas tem que pensar também em festas, como que vai ter um carnaval. É difícil, ainda mais pessoas que muitas vezes vão para carnaval para ficar com outras pessoas. Aí, como que vai explicar uma pessoa dessa que, por exemplo, se estiver no grupo de risco, ou muitas vezes com imunidade baixa, ficar com outra pessoa que tem o Covid? No outro dia, os sintomas, claro que não vão aparecer no outro dia, mas, por exemplo, uma semana depois, ela está na UTI. Como que a gente vai fazer? Se não tiver vacina, até mesmo o governador da Bahia falou, se não tiver vacina, ano que vem não tem carnaval. Não tem carnaval. É uma medida que talvez seja... eu vou ter muito cuidado com as palavras, eu vou tentar explicar para não ficar nenhum mal entendido. É uma medida que talvez seja prejudicial em termos econômicos, né, em termos de turismo, mas é uma medida necessária com relação à saúde, né, com relação à vida das pessoas. Então, fica aí né, a palavra do governador, né, que você falou? Isso, da Bahia. Da Bahia, né, que se não tiver uma vacina, você não tem como expor a quantidade de gente que vai para Salvador, né, que vai para a Bahia durante o carnaval, a um vírus que não tem cura. Então, realmente precisa ser pesado. Ah, será que vale a pena? A gente tem um carnaval do tamanho que a gente tem. É claro, isso traz dinheiro para o Estado, traz dinheiro para as cidades. Ninguém está negando Mas isso. aí, Mas, por exemplo, no caso da Bahia, hoje em dia, por exemplo, se você tiver amanhã um carnaval, você está ganhando muito dinheiro no carnaval, mas aí na outra semana, 7 dias depois, você está gastando 10 vezes mais na saúde, porque as suas UTIs vão estar lotadas. Então exato. você não vai ter como sanar todas aquelas pessoas que estão doentes. Sim. E assim, esse lado, eu não trouxe esse tópico aqui, mas falando também sobre o turismo. O turismo, né, ele também, ele está, de uma certa forma, muito... Ele está numa linha muito tênue, né, entre... É porque eu não quero falar uma palavra que a gente está utilizando no sentido da saúde, né, que é entrar em colapso do sistema de saúde. Mas o turismo, ele também está prestes a sofrer várias mudanças. Porque o que antes você entrava em um avião lotado de gente, hoje em dia já se fala em você fretar um avião com um grupo pequeno e conhecido de pessoas. Sim, eu já Então, vi eu até vi até, essa... só uma observação, eu já vi até sugestões dos novos modelos de aviões, como que vão ser, vão ter mais espaço, aí também, por exemplo, a poltrona que eram três, uma do lado da outra, por exemplo, vai ter uma virada para frente, outra virada para trás e outra virada para frente, justamente para não ter contato, pessoa um do lado da outra. Novos aviões já vão ter esse tipo de poltrona. Isso. Você só pode entrar Então, no avião com máscara e lavadas as mãos. Então, assim, como a gente falou no começo, é claro que não existe nada concreto dizendo todas essas mudanças vão acontecer da forma como a gente está dizendo aqui. De acordo com historiadores, sempre após uma pandemia existem mudanças. E só quem pode afirmar, né, só quem pode dizer quais mudanças vão ser é o tempo. Porque não tem como a gente aqui dizer mudança X vai acontecer com toda certeza e mudança Y não vai. Então, aqui são fatos, né, que nós trouxemos, tanto de mudanças que ocorreram em pandemias passadas, né, para um novo mundo, como fatores, né, que ditos por historiadores, por especialistas na área, né, como economistas, professores. Então, ninguém aqui está afirmando que o mundo pós-pandemia será dessa forma que nós estamos dizendo aqui no vídeo, mas são apenas fatos e dados, né, que nós estamos trazendo de acordo com especialistas no assunto. Com certeza, a gente veio mais para debater coisas que a gente está vendo mudança já. Pode ser que tudo volte, não vai voltar ao mesmo que antes, né? Mas, por exemplo, se encontrar vacina ou tratamento, pode ser que a gente consiga reverter muitas das coisas que estão acontecendo, dessas mudanças, e algumas coisas voltem ao que era antes, mas é muito difícil. Como a gente falou, nós dois somos profissionais de saúde, a gente sabe o quanto é demorado para ter uma vacina e pode ser que a gente nem consiga uma vacina. Das doenças que E a até... gente tem endêmicas não tem vacina. Por exemplo, a dengue também, eu falei antes do HIV, mas a dengue também, chikungunya e outras doenças não tem vacina ainda. E o que dá para fazer é tratar e esperar, né? Consiga melhorar a saúde.
Isso, nem vacina, nem um medicamento ainda é eficaz, né, contra a doença. Sim, Então, são duas formas de tratamento que têm uma demora maior, né, para surgirem no mercado, apesar de todo o investimento que vem sendo feito, tanto em vacinas, né, na descoberta de uma nova vacina, como na descoberta de um medicamento eficaz contra o novo coronavírus, né? com certeza. Então a gente falou bastante hoje sobre o mundo pós-pandemia. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o que a gente falou, discordar, pode comentar aqui no nosso vídeo. Com Escrever aqui no certeza. nosso canal que a gente vai sempre fazer esse podcast. Todo domingo a gente está fazendo esse podcast. A gente gosta bastante de debater. E se você tiver também uma ideia diferente do que a gente falou, ou de alguma coisa nova que você está vendo alguma mudança, comenta aqui com a gente. Gostou do vídeo também, dá um like, como diz os clássicos. Dá uma curtida Se nesse inscreve no vídeo canal. também. Se inscreve no nosso canal. E É, agradecer e passar a palavra para a Mariana para a gente se despedir e fechar esse podcast. Que próxima semana a gente vai ter mais. então, realmente, como o Alfredo falou, queria agradecer muito pela atenção de vocês. Se vocês tiverem algum comentário de novos temas, né, se tiver alguma ideia, podem deixar comentários aqui no canal. Se discordarem, se acharem que o que nós falamos aqui não está certo, você pode também pedir pelos artigos, né, que nós pesquisamos, pelas notícias, pelas entrevistas, que nós ficaremos felizes em compartilhar com vocês. Então, me despeço, Alfredo, vou passar a palavra para você depois. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo. Obrigado, Mariana. Prazer sempre debater com você. E eu queria agradecer a todo mundo. E semana que vem a gente tem mais. Obrigado a todos. Se quiser sugerir também algum tema para novos podcasts, toda semana a gente vai ter um. Pode ser que um dia a gente fale do seu assunto, a gente consiga debater. Toda semana a gente vai tentar trazer um assunto, para diversificar os assuntos. E obrigado, até a próxima semana, pessoal. Boa semana, vamos se cuidar, fique em casa, lave as mãos, use máscaras. E vamos também acreditar na ciência, por favor. Salve a ciência. Tchau, tchau, pessoal.